edital 02/2020 da Secretaria de Direitos Humanos, que abriu as portas para boas práticas, e daí a gente vai se revezando. Deixa eu me entender com esse controle aqui. Gente, projeto de integralidade, assistência de convivência e cultura no território, com adolescentes e familiares, né? Esses familiares entraram um pouco depois, embora a gente trabalhe necessariamente, né, no grupo infanto juvenil, e necessariamente com os familiares, né? Assim, então, foi uma experiência, né, de oferta, né, de oficinas específicas do território, com crianças de 12 a 17 anos, né, com a função de promover a saúde integral, né, com recorte, né, na prevenção ao uso de drogas, né, na participação social, no fortalecimento aí desses vínculos de cuidado e cultura, né, enquanto fator na promoção de saúde, prevenção ao uso de drogas, né, e pautar isso junto nesse contexto sociofamiliar que se deu ali na região 5 de Vila Velha, na Grande Terra Vermelha, mais especificamente, né, sempre com essa abertura, né, e o desejo de entender assim, as necessidades do território, né, e esse trabalho que se faz, esse conhecimento que vem depois, né, nunca a priori ou com alta exigência, etc. Né, enfim, foi contemplado, né, como a Maria já falou, essa equipe presente na ocasião do projeto, em 2021/1, no CAPISI, caracterização do território. Vou deixar para Maria um pouquinho. Essa oficina ocorreu ao longo então de 6 meses, e aí assim a gente teve assim, tentamos planejar o início dela umas 2 ou 3 vezes aí, por conta das questões da pandemia, né, assim, dificultando bastante assim, essa questão, né, dos grupos ou estratégias coletivas, e a gente trabalha, né, na atenção psicossocial, nas estratégias comunitárias, prioritariamente com grupos, enfim. E aí sempre com esse... Então, assim, um pouquinho sobre esse território, né? A gente, enquanto CAPISI, que oferta atendimento a criança e adolescente com transtorno mental grave e persistente, sempre estávamos nos perguntando como chegar à juventude, né? Porque a gente sabe que a adolescência em si, como a Poliana falou, ela vai com a mãe, com a avó, né, e arrastado. Quando se fala de prevenção, porque o eixo que nós submetemos esse projeto foi de promoção e prevenção ao uso de álcool e outras drogas. Não, eu não vou de jeito nenhum, é isso. Meu filho, vou levar meu filho, não. Meu filho não faz uso, isso não existe. É um mundo fantástico que a gente tenta criar para imaginariamente proteger esses adolescentes. E geralmente no CAPS Infanto Juvenil, quando chega o público AD, é imposto pelo Conselho Tutelar. Então, de certa forma, é uma vantagem da escola, Conselho Tutelar e da família, não do adolescente. E a gente sabe que a gente trabalha com vínculo, né? Então precisa ter o desejo de, né? E aqui a gente não está falando unicamente de abstinência, de se cuidar, de fazer projeto de vidas, desejo de muitas outras coisas. Então, pensando nisso, com essa oportunidade do edital de boas práticas, a gente pensou no território de grande vulnerabilidade social em Vila Velha e mais distante ali, né, do centro, do CAPS Infanto Juvenil, e a gente fez esse bem bolado na região da Grande Terra Vermelha. E quando a gente começou assim, iniciar a execução com as articulações, que o Daniel vai falar um pouquinho sobre isso, a gente já identificou também a dificuldade de inserção. A gente sabe que existem políticas públicas nesse território, mas não de forma suficiente para todas as questões sociais que ali estão colocadas. E, de certo modo, para a gente entrar no território, não foi bem aceito também. Então, assim, a articulação com a Ressoar, com o GG5, com os movimentos sociais locais, os quais nos fizeram a indicação, olha, se vier um projeto com esse viés de álcool e drogas, vai ter problema com a galera do tráfico local. Então a sugestão foi, vamos ver ali na Rodovia do Sol, né, para ter fácil acesso, então assim todo mundo vai conseguir entrar e sair e tal.
Então, a caracterização do território, eu sei que tem um tempo, a gente já vai avançando, e depois a gente coloca aberto também para debate, discussão. Então, aí, alguns retratos, né, algumas fotografias da oficina. A gente foi em G5, né, conhecendo, mapeando o território, para mapear as estratégias de arte e cultura locais possíveis, né, de convivência, né, porque o que esse território tem acesso, o que essas crianças e adolescentes têm acesso, né, assim. Então, não tem progresso sem acesso à educação, cultura, saúde, né. E aí a gente fez, né, pode passar, fizemos ali a entrevista inicial, né, foi individualizado, acolhimento coletivo, e aqui tem um passo a passo, né, da nossa trajetória metodológica, que a gente parte, né, da nossa estratégia de corresponsabilização terapêutica e de cuidado, né, com as unidades de saúde, que são os matriciamentos feitos nas unidade de saúde da família de lá. Planejamento, então, em conjunto com esses atores locais. A gente conversou com o Campo Terra, Museu do Comum, IGV5, os coletivos R5, coletivo de hip hop, Congo, enfim, para tentar justamente fortalecer, reconhecer essas estratégias do território, para que a gente consiga, né, essa maior permeabilidade ali no cuidado. Articulações a partir de movimentos das reuniões socioassistenciais, né, puxados pelos CRAS, encontros remotos com os participantes das equipes, né, para a gente pactuar essa inscrição, encaminhamento ao projeto, como isso se daria, como se daria esse acesso. Então, a gente parte da atenção primária, né, do rol de práticas do CAPESI, né, como estratégia aí em rede para realizar esses encontros. Foram definidos alguns eixos temáticos, né, que foi identidade, integração e cultura de paz, prevenção de drogas, né, nesse viés da redução de danos, né, que é uma abordagem honesta no cuidado, né, que lida com o problema como ele está posto, né, não como a gente gostaria que fosse, e o cuidado de si, projeto de vida, né, que é o grande exercício, né, falar da vida, né, e para além dos diagnósticos e do uso em si, se está usando, se não está, né, ou uma obrigação de uma adesão à abstinência, mas uma obrigação, ou melhor, um convite, uma adesão ao cuidado, né, acho que fala disso um pouco. Só nesse ponto, assim, né, o interessante que a proposta era de prevenção-promoção, né, com esses adolescentes. Como foi dito ali, teve o acolhimento inicial, uma entrevista, aonde quase, eu acho que salvo engano, que colocou o uso recreativo, né, de maconha. No decorrer, a gente começou a ter mais vínculo, aproximação, e a gente começou a repensar que vai ser o resultado, assim, né? Agora com a possibilidade de continuidade desse projeto, porque ele continua no CAPESI. Ele continua, mas não no território, porque a gente não tem viabilidade, transporte, né, e uma série de outras coisas que o financiamento ele proporciona. Mas agora a gente já pensa em fazer sim no eixo de prevenção, porque eu lembro que uma participação de uma adolescente, ela disse: a minha mãe fala para prevenir o uso de drogas eu não usar com ninguém que usa, não andar com ninguém que faz uso de qualquer tipo de substância. Mas eu não conheço ninguém na minha escola, na minha rua, que nunca usou, que nunca experimentou ou que não faz uso recorrente. Então, assim, agora pensa-se talvez a promoção na pré-adolescência, né? E fazer mesmo, isso aí, no eixo de recuperação, de reinserção, de redução de danos. Pode passar. Então, a gente foi disponibilizado o link, né, via Google Forms, né? Essa daí é uma das oficinas iniciais de acolhimento coletivo, né, usando sempre metodologia da roda, né, dessa relação mais socializada no cuidado. Os elementos sonoros foram a nossa atmosfera de intervenção inicial e transversal durante todo o projeto. Fizemos a anamnese, uma entrevista, né, musicoterápica, né, com esse reporte, sempre atento, né, assim, às linguagens, né, de comunicação, verbais, não verbais, paraverbais, lúdicas, etc.
para que a gente conseguisse também pautar os instrumentos, né, e dispositivos que a gente iria utilizar. As oficinas, basicamente, elas duravam 2 horas, né, assim, sendo que depois a gente tentou fazer 2 grupos, enfim. A gente acabou ficando com um grupo mesmo, né, e a gente seguiu até o fim. O monitoramento se deu durante o processo, durante o percurso, né, que é um caminho que traça metas também, embora a gente já tinha objetivos gerais, específicos, bem definidos, mas a gente também vai acompanhando as necessidades do território. Essa aí é uma das fotos das oficinas. Esse aí é o Irineu, um ser coletivo de sonhos, né, de expressão, de projetos de vida. Bem bacana essa oficina, assim, enfim, teríamos muita coisa para mostrar, de vídeo, de material, mas como uma apresentação é curta. Esse aqui foi o encerramento, foi bem bacana, foi emocionante, assim, o pessoal da sede estava lá também, ouviu os relatos, e a gente se surpreendeu também com os relatos, a gente se emocionou também com os relatos, assim, e foi bacana porque a gente conseguiu umas doações, e a gente conseguiu doar um instrumento para cada, a gente se surpreendeu com esse resultado também, para cada integrante, né, na aposta de multiplicação, né, e que continuamos agora ali no Capizi, né, assim, buscando, né, existir e ao cuidado. Né. É isso, assim, é muito difícil para mim controlar o tempo, né, e falar com essa agilidade toda, mas é só colocar o quanto é importante a gente se aproximar da juventude, pois existe política de saúde mental, de redução de danos, mas como a gente se aproxima, um meio que, né, é de pertença deles. E eu fui muito acolhida aqui quando eu cheguei com a bandeira da Frente Nacional, né, e foi visto e foi aberto um espaço para isso. E trabalhar com adolescentes é nessa via de respeito, né, de compreensão, de diálogo, quando é trazido aqui o eixo de cultura de paz, é o que foi trabalhado, a identidade do auto-reconhecimento do seu território, e esse respeito mútuo, e você se permitir ser quem você é, com respeito a si, ao próximo, cuidado, direitos, para além de humanos, né, é um direito social. Então, assim, como a gente se vê parte disso tudo, apesar de existir políticas públicas, como que a gente pode, de forma criativa, ultrapassar o que já é posto? Porque as demandas, elas estão aí. E como eu falei anteriormente, hoje eu vejo maior dificuldade de trabalhar com a família do que propriamente com o adolescente. Os adolescentes são bem informados e trazem informações, inclusive, para a gente vai fazendo nessa troca. E esse projeto, todo o tempo, a gente fez essa construção coletiva. Não que não tivesse uma intencionalidade, todas as oficinas foram planejadas, mas a depender tem essa flexibilidade, porque a nossa intenção é fazer com que esse adolescente se sente pertencente desse processo de autocuidado. Então, assim, agradecer essa oportunidade, esse espaço, né? E os adolescentes também, um deles no projeto de vida, que é um dos eixos, se inscreveu no concurso de bombeiros, que colocou enquanto projeto de vidas. Outros foram conhecer a UFES, que inclusive perguntaram: a gente tem que fazer cadastro ou pagar para entrar? É faculdade pública. Então, assim, o quanto é importante a gente fazer esse diálogo, essa aproximação, esse olho no olho, o que pra gente não é nada e é tão simplório, faz muita diferença nessa vida, nessa construção, né, de um outro futuro. Então, essa abertura de acessos, para além do que eu posso fazer hoje, usando a criatividade, os instrumentos, né, musicais, sonoros e tudo isso. Então, só agradecer. Lembrei também de uma fala, né, de uma das adolescentes que fez um vídeo, postou no TikTok e depois mostrou pra gente. E ela, pouco antes de começar as oficinas, ela tinha feito uma tentativa de suicídio séria, né, então é a promoção da saúde global, né, prevenção em saúde mental e prevenção de droga. Ela diz para ela mesma, assim, e dá esse feedback no último encontro: ai, como é que eu vou dar conta, né, de existir, né, ela falando com a linguagem dela, claro, mas diz disso, né, como é que eu vou dar conta de existir, ai, mais uma semana, e aí logo ela mesma diz para ela mesma, assim, mas calma, que hoje tem integralidade, tem oficina.
E aí era um momento de respiro, como disse a Polly, assim, né? Enquanto possível, né? Teve a avó de um dos adolescentes também, que ela traz esse relato para a gente. Logo no primeiro mês, ela começa a participar, ela fala, nossa, eu estou me sentindo mais viva, estou mais atenta, parece, em casa, eu ficava só querendo dormir. E eu sempre quis aprender a ler, escrever, se inscreveu no EJA, né? Alguns pacientes ali, alguns usuários, algumas pessoas ali do território passaram a integrar diretamente a referência do cuidado lá no CAPIVI, passaram a frequentar o CAPIVI, outros encaminhamentos foram feitos também na rede socioassistencial, em assistência social, porque é um fazer, né, que é mediado pela arte, pela cultura, mas tem uma escuta de um fazer com, né, essa aposta sempre, né, não sobre o outro, mas com o outro, né. Então acho que foi um ethos, foi uma transversal aí também nas práticas. Obrigado pela atenção. Vamos. Mauriene e Daniel, pela apresentação de vocês, e já convidamos a subir para poder compor a